De 8, sou Marisa Bueno e peço licença para fazer parte aí do seu comecinho de tarde de quarta-feira, hoje 14 de janeiro de 2026. E como acontece toda quarta-feira também aqui na 107 FM, o Pergunta que a Doutora Responde está no ar. E hoje estamos recebendo a advogada doutora Ana Paula Machado Cossino, ela que é especialista em direitos tributários. Hoje vamos abordar o tema Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Se você tem alguma dúvida, mande aqui para a gente no WhatsApp da rádio 992 24 5660. Aproveite, né? Aí esse gesto de solidariedade dessas maravilhosas aqui no nosso programa Pergunta que a Doutora Responde, sempre com temas muito pertinentes e importantes aí para a população, os nossos ouvintes sempre muito esclarecidos com esse programa Pergunta que a Doutora Responde, e o @Mendes Esclarece se faz presente aqui na Rádio 107 FM. Muito boa tarde, doutora Ana Paula, bem-vinda novamente aqui aos estúdios da 107. Boa tarde, Marisa, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Muito bem, doutora, para começar, quem é obrigado a declarar o imposto de renda? Vamos lá, imposto de renda 2026, né? A gente está falando do calendário de 2025. Todos aqueles que auferiram renda acima do limite anual estabelecido pela Receita Federal são obrigados a declarar, como aqueles que trabalharam, receberam alguma espécie de renda proveniente de loteria, quem recebe benefício do INSS, recebe aluguel, enfim, todos aqueles que oferem renda de alguma maneira precisam declarar o imposto de renda 2026, calendário 2025. Doutora Ana Paula, essa declaração que será feita agora é sobre qual período? É sobre o período de janeiro a dezembro de 2025. Toda a renda oferida no período de janeiro de 2025 a dezembro de 2025 precisa ser declarada nesse ano de 2026. E quem trabalha com carteira assinada, como é que fica? Já tem desconto no Olerite, precisa declarar? Quem já tem imposto retido na fonte, através do Olerite, em muitos casos precisa declarar sim. Porque a declaração do imposto de renda, ela nada mais é do que um ajuste. A declaração anual é um ajuste. Então, vai ser verificado se você pagou imposto a maior, e aí vai ser restituído, e se você pagou imposto a menor, por um acúmulo de renda ou algum prêmio, alguma coisa, você precisa pagar, né, o imposto. Então, a declaração de ajuste anual, ela serve para verificar se você vai receber o imposto antecipado a maior ou se você vai ter que pagar alguma diferença ainda para a Receita. E quais despesas ajudam de fato a reduzir o imposto de renda, doutora Ana Paula? Principalmente despesas médicas, despesas com educação, dentro de um limite legal estabelecido pela legislação, pensão alimentícia decorrente de direito de família, aqueles alimentos que são pagos aos filhos, aos cônjuges, através de decisão judicial, INSS ou previdência privada, são as principais que deduz aí no imposto de renda que ajudam a pagar menos. Certo. Agora, 12h11, para você que está chegando agora, estamos aí com o programa Pergunta que a Doutora Responde, hoje recebendo aqui nos estúdios da 107 FM, doutora Ana Paula, ela é especialista, gente, no assunto aí de direitos tributários. Estamos abordando esse tema tão importante, né? O ano começa e as pessoas sempre, claro, com muitas dúvidas a respeito do imposto de renda pessoa física 2026, muitas dúvidas, né? Muito comum, claro, aí sobre a declaração anual do imposto de renda também. Se você tem alguma dúvida, aproveita aí que a doutora Ana Paula fica com a gente aí mais uns 20, 25 minutos, e para dar tempo de responder a sua dúvida, mande aqui no WhatsApp que ela está à sua disposição, tá bom? É verdade também, doutora, que quem ganha até 5 mil por mês não vai mais pagar imposto de renda esse ano? Sim, é verdade, boa notícia, né? Uhum. Quem tem rendimento até 5 mil reais não precisará pagar o imposto de renda. Mas veja, a gente está falando do exercício que começou agora. Então, para quem tem imposto retido na fonte, rendimento de até 5 mil reais, não haverá mais esse desconto. Mas para declarar, né, como a gente está falando de declaração, isso só vai contar para 2027. Mas para quem já tem retenção, a antecipação do imposto na fonte, abaixo de 5 mil reais, não precisará mais pagar imposto de renda. E quem ganha acima de 5 mil, como é que fica?
Aí nós temos uma tabelinha progressiva, né? De 5.000 até 7.350 tem redução. Tem um limitador, tem um coeficiente que tem a redução. Quanto maior a renda vai ficando se aproximando dos 7.350, menor é esse redutor. E a partir de 7.350, tabela normal do imposto de renda. Doutora Ana Paula, essa regra vale também para aposentados, pensionistas? Sim, sim, essa regra vale para aposentados, para pensionistas, todos aqueles que oferem rendimentos mensais. Certo. Tem um ouvinte aqui dizendo, doutora Ana Paula, boa tarde, Marisa, eu tenho 2 empregos, cada um paga menos de 5.000, eu vou ficar isenta? Não necessariamente. É necessário verificar se essas duas rendas vão superar os 5.000. Porque se superar, em muitos casos, vai ser preciso fazer o recolhimento do imposto de renda através do Carnê-Leão ou na declaração de ajuste, informar e fazer esse pagamento. As rendas precisam ser somadas, tá? Porque a gente entende por renda, é tudo aquilo que é tributável, aquilo que eu recebo proveniente ou do meu trabalho ou de um capital. Então, por exemplo, uma renda de aluguel é proveniente de um capital. E também aquilo que gera acréscimo patrimonial. Um prêmio na loteria, por exemplo, que acrescenta ali no meu patrimônio, ele é tributável. Então, se eu somar as minhas rendas mensais e elas ultrapassarem R$ 5.000, sim, eu vou ser tributado. Agora, se a renda não somar, se eu tenho 2 empregos e elas não somam 5.000, eu estou isenta do imposto de renda. E tem muita gente que está com dúvida também, né, doutora Ana Paula, a respeito aí do PIX, né? Todo o dinheiro recebido por PIX paga imposto de renda? Isso aí é fato, é verdadeiro? Não, o Pix e sua problemática, né? O que a gente precisa entender é que o Pix ele é uma forma de pagamento. Não, nenhuma transação ela é tributada por si só. Então eu preciso entender que o Pix ele é uma forma de pagamento. A Receita ela já tem esses dados desde 2003, tanto de transferência quanto dos boletos, de cartão de crédito. O que eles vêm fazendo, eles estão aprimorando as informações. Né? Então, o pagamento recebido por Pix ele não vai ser tributado de forma nenhuma, mas os meus rendimentos, aquilo que eu preciso declarar, se ultrapassarem, né, a isenção mensal legal, sim. Mas o Pix por si só não gera tributação nenhuma. A nossa ouvinte Helena, do Residencial Mantiqueira, ela pergunta assim: quem trabalha registrado e faz um bico, como eu, por exemplo, eu vendo brigadeiros, né? A Ana Paula está dizendo, a nossa ouvinte aqui, pode cair na malha fina por movimentar mais dinheiro? A movimentação por si só, Marisa, não gera a tributação. A Receita, ela sabe, né? Ela entende o que é rendimento tributável e o que não é. Por exemplo, quem faz brigadeiro para revender, compra material, precisa transportar, então tem um gasto decorrente dessa produção do brigadeiro. E a Receita, ela entende, e ela não tributa o dinheiro que entra na sua conta, né? Por isso que é importante fazer a declaração correta, porque se você auferir lucro que somar com a sua renda e ultrapassar o limite de isenção, né? Esse ano é R$ 5.000, claro, você vai ter a tributação desse valor excedente, mas de forma nenhuma, só por receber na sua conta, você vai ser tributado, de forma nenhuma. Tá, o nosso ouvinte Francisco do Crispim pergunta assim, e o pedreiro que recebe um Pix maior para comprar o material da obra, como é que fica? A mesma situação, cai na mesma hipótese. A Receita sabe o que é rendimento, o que é lucro, o que é renda, né? E aquilo que só passa pela conta. Então, o pedreiro, quando ele recebe um valor para comprar material, ele não está auferindo a renda, ele está tendo uma despesa, né? E se você nunca teve problema com isso antes, você não vai ter agora. Não vai ter agora, porque o que se busca é uma maior transparência e a diminuição da sonegação. Mas se você não teve problema anteriormente de ficar com repasse desse valor para sua conta, porque, veja, esse dinheiro ele passa pela sua conta, ele não é efetivamente seu. Então você não vai ter problema também a partir de hoje, né? Nada muda nesse sentido. A mesma coisa é o cartão de crédito emprestado. Então eu empresto meu cartão de crédito para minha mãe fazer uma compra, né? A Receita está vendo isso? Tá imaginando que eu estou oferindo renda maior? Não, guarda a nota fiscal, se houver algum problema da declaração de ajuste, se cair na malha, você comprova. A mesma sistemática é para o pedreiro. Guarde as notinhas, que se houver um problema de malha fina, ou que eu não acredito que seja o caso, mas se houver um problema, você tem como comprovar que aquele dinheiro passou pela sua conta, mas ele não era efetivamente seu. Certo, e a nossa ouvinte Lúcia, que mora no Santana, ela está escrevendo assim, doutora, eu sou diarista, recebo do meu patrão por Pix e recebo também o Bolsa Família, eu devo me preocupar?
Não com relação à declaração do imposto de renda, né? O Bolsa Família ele é um benefício que ele é devido preenchido alguns requisitos. Então, se a sua renda ultrapassa os requisitos estabelecidos pelo Bolsa Família, você deve se preocupar com a questão do Bolsa Família. E com relação a receber por Pix, não existe um monitoramento pessoal da Receita com relação a isso. Então, não vai ter problema do Bolsa Família e do recebimento do Pix pelo seu patrão na questão da tributação. Mas pode haver de você não estar cumprindo um requisito de vulnerabilidade social, alguma coisa nesse sentido. E tem mais perguntinha aqui chegando no nosso WhatsApp, é da Rita de Cássia, ela mora no centro da cidade, está escrevendo assim: me aposentei ano passado, recebi vários meses de uma vez só, referente a atrasados. O INSS descontou o imposto de renda, isso está certo, doutora? Muitas vezes não, Marisa. O INSS ele demora um período para analisar o benefício e quando ele faz o pagamento, quando ele concede o benefício, ele paga os valores desde a data que a pessoa deu a entrada ali naquela aposentadoria ou naquele benefício assistencial. E ele paga tudo de uma vez. E ele entende, né, que aquilo é um recebimento único no mês. Então, às vezes, 10, 20, 30 mil num único mês, ele tributa como sendo de um único mês, quando na verdade ele é mensal. Então, precisa se avaliar esse benefício. Se ele estiver dentro do limite de isenção mensal, é possível pedir a restituição desses valores. Agora, 12h19, estamos com o programa Pergunta que a doutora Responde, mais alguns minutos aí à sua disposição, né, nesse ato aí de muita gentileza das queridas advogadas lá do @Mendes Esclarece. Hoje a doutora Ana Paula com a gente, ela que é especialista em direitos tributários, conversando sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2026 e esclarecendo as dúvidas aí sobre também a declaração anual do imposto de renda, né? Um assunto aí muito importante para esse ano que começa, né, doutora? Sim, é muito importante. Como eu disse, a orientação é pela guarda de tudo que for documento que você precise para comprovar. Como nós estamos passando por um momento de transição aí da reforma, muitos contribuintes podem vir a cair na malha fina por não comprovar despesa médica, não comprovar gasto com a educação. Então, guarde as suas notas fiscais, guarde seus comprovantes de pagamento, porque é o que pode te resguardar, né, de ter que pagar o imposto junto com multa. Tem uma série de penalidades quando a gente cai na malha fina e tem que pagar imposto que foi declarado omisso ou, né, de alguma forma irregular pela Receita. O Rogério, que mora no Araretama, ele está desejando aqui uma boa tarde para a gente. Obrigada, Rogério. Ele está dizendo: eu sou proprietário de um imóvel, eu recebo aluguel. Eu preciso declarar esse valor, doutora? Boa tarde, Rogério. Sim, precisa. A legislação estabelece que o locador ele precisa declarar. E assim como o inquilino também precisa declarar, embora o aluguel não seja uma verba dedutível, né? Você vai declarar o aluguel para fins de informação e o locador ele precisa declarar. Claro, o locador ele tem a isenção do valor do aluguel dentro de um limite legal também, é como o imposto de renda, ele tem uma tabela. Então, se o valor do imóvel estiver dentro, né, de um limite legal, ele não vai sofrer tributação por isso. Porém, as rendas são somadas, né? A gente tem que entender por renda tudo aquilo que é somado. Se eu tenho um trabalho e tenho mais o valor de uma renda proveniente de um aluguel, eu preciso pagar a tributação sobre esse aluguel através do Carnê-Leão. Doutora, tem também o Zé Carlos, que mora também no Araretama, dizendo que paga pensão alimentícia. Ele pode declarar isso também no imposto de renda? Ele deve declarar a pensão alimentícia decorrente de direito de família, aquela que o juiz fixa ou através de acordo homologado na justiça, ele é dedutível no imposto de renda. Então, para o trabalhador que paga pensão para um filho, por exemplo, ele pode declarar esse valor, ele vai sofrer a dedução desse valor, né? E para o filho que recebe, nós temos um entendimento hoje consolidado pela nossa jurisprudência que não é necessário declarar. Então, para o filho que recebe é isento, né? E para o pai ainda ajuda aí, de repente, numa restituição do imposto de renda. Doutora Ana Paula Machado Cucina, especialista em direitos tributários. Estamos hoje conversando sobre imposto de renda, pessoa física 2026, e você pode mandar sua perguntinha aqui no 992245660.
Muita gente fica aí com medo, né, da Receita Federal, né, doutora? Do CPF ser bloqueado, da conta ser travada, do nome ir para a dívida ativa. Você sabia que o contribuinte também tem direitos? Hoje a gente está tirando aí dúvidas, né, que chegam todos os dias aqui para a gente na rádio com a nossa advogada, também as nossas queridas advogadas do @Mendes Esclarece, hoje com a doutora Ana Paula. Doutora, tem mais uma pessoa querendo saber aqui, é a Amanda do Crispim. Doutora, boa tarde. Eu sou MEI, estou com vários boletos atrasados. Eu posso perder o meu CNPJ? Boa tarde, ouvinte. Sim, pode, né? Existem diversos casos onde uma empresa pode ser baixada. E a falta de declaração, falta de pagamento, porque quando você não paga o MEI, você também não consegue fazer a declaração anual. Então, pode haver, sim, a exclusão do seu enquadramento como MEI. Tá, Maria Aparecida, que mora lá no Santana, ela disse que o CPF dela foi parar numa dívida ativa. Isso significa que ela pode ser presa, doutora? Não, presa não, mas existem outras questões importantes com relação à dívida ativa. Civilmente, ninguém pode ser preso, né, no nosso país, a não ser que seja decorrente de fraude, mas a gente está falando na esfera criminal. Dívida não. Mas ela vai sofrer uma série de restrições, pode ter conta bloqueada, patrimônio com gravame, pode ser que o carro seja penhorado. Então, uma série de penalidades que ela vai sofrer com relação à dívida ativa, porque pode gerar um processo judicial, bloqueios em conta, uma série de consequências que são tão gravosas quanto a prisão, atrapalham muito a vida da gente. Precisa consultar um bom profissional para resolver essa situação. Certo. A ouvinte Regina, que mora no Residencial Andrade, doutora Ana Paula, ela quer saber o seguinte: agora no começo do ano, todo mundo preocupado, né? Que é IPTU, é IPVA, é isso, aquilo, é taxa disso, É o mês dos IS, né? Dos IS, né? E ela quer saber se ela não pagar o IPTU, a prefeitura pode tomar a casa dela. A prefeitura ela pode inscrever o seu nome na dívida ativa, pode fazer um processo que chama processo de execução, ela pode mover uma ação contra você, e assim como a pergunta que eu respondi anteriormente, você vai sofrer uma série de consequências, né? As primeiras são através de bloqueio de contas, e até culminando aí numa expropriação, que é através da penhora, e esse imóvel pode ir a leilão, pode ser revertido aí para a prefeitura, pode sim. A nossa ouvinte Vera Lúcia, do Jardim Regina, ela quer saber o seguinte: ela e o marido trabalham com retirada de leite, tá? E quer saber se eles precisam fazer declaração de renda com esse trabalho, porque ela não tira 5 mil por mês, ela tira menos de 5 mil, porque leite sempre tem problema, aumenta preço, né? Fica difícil aí. Então, esse caso, como é que fica o caso desse casal, doutora? O trabalhador rural, o produtor rural, o pequeno produtor rural, ele tem a atividade rural, ela tem uma tributação diferenciada, né? Até para nível de declaração anual, eles têm um valor diferenciado. Então, precisa se verificar a renda. Pelo que ela está contando da renda, não, ela não precisa se preocupar com o imposto de renda porque está dentro do limite da isenção. Mas precisa se verificar anualmente como está sendo vendido, né, esse leite, se é para pessoa jurídica, se é para pessoa física. Então, tem uma série de observâncias com relação à atividade dela, mas o trabalhador rural, a atividade rural, ela tem um limite diferenciado. A Solange, que mora no Residencial Mantiqueira, está perguntando o seguinte para a doutora Ana Paula: se ela fechar a empresa, doutora, as dívidas do imposto de renda somem? Ah, quem dera, né? Sim, Quem dera feito fosse mágica. simples assim, né? Não, infelizmente não. As dívidas elas não somem, até porque todo CNPJ tem um CPF por trás. Então, para se ter um CNPJ, você precisa ter um CPF. Não, elas não somem. Elas têm um prazo prescricional para serem cobradas, né, na justiça, inseridas na dívida ativa, mas sumir automaticamente não. E quando se fala em imposto, é muito pouco provável que isso aconteça, né? Porque a gente sabe que hoje o que a gente não pode ficar devendo é imposto. Agora, meio-dia, mais 27 minutos, meio-dia e 27. Você está aqui sintonizado com a 107 FM. Relaxa, a rádio é sua, com o programa Pergunta que a doutora responde. Agora, todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia, sempre uma profissional aí
né, profissionais de diversos setores, diversos segmentos aí da advocacia, respondendo às dúvidas dos nossos ouvintes, né, elas com esse gesto de solidariedade, né, muito simpáticas, sempre muito bem-vindas aqui, porque é claro que esse serviço é de utilidade pública, né, gente? A Juliana Borges, a nossa ouvinte, ela diz assim: Marisa, é a Juliana Borges. Eu não entendo muito de imposto de renda, não, mas dívida de cartão de crédito, de banco, o que pode acontecer? Dívida de cartão de crédito, de banco, é uma dívida civil. Então, podem sofrer as restrições de crédito, né? Inserção no SPC, Serasa, nos órgãos de proteção ao crédito. E o banco pode mover uma ação judicial de cobrança, de execução, e ela pode estar sendo compelida a ter as mesmas sanções, né? Bloqueio em conta e tudo mais. Tem o prazo prescricional também, o banco tem 5 anos para estar fazendo essa cobrança, mas não, por si só ela também não some, ela não prescreve e gera toda essa consequência de bloqueio de conta, de ação judicial. São consequências gravosas hoje para quem tudo movimenta digitalmente por celular, conta no banco. Hoje a gente não vê mais dinheiro, né, Marisa? Então é tudo no Pix, é tudo transferência e tem um cruzamento de dados hoje muito forte, então a gente precisa estar mais em dia possível, né? Eu sei que no Brasil é uma utopia dizer que a gente vai estar em dia com todas as nossas despesas, porque a gente sabe que o salário mínimo não dá, mas o mais em dia possível para não sofrer sanções aí com relação à justiça, com relação aos órgãos de proteção de crédito. Eu quero agradecer aqui a Jaci, ela é empregada doméstica, ela tem uma dúvida, mas a dúvida dela já foge aqui, né, do nosso assunto, que são direitos tributários. Ela quer saber sobre direitos previdenciários, então a gente vai procurar a doutora Ana Paula, né, que é especialista em direitos previdenciários. Tá bom, Jaci? Ana Marta, Ana Paula está aqui hoje. Nós temos o canal também Mendes Esclarece, que tem bastante material, né? Tem bastante material informativo a respeito dos benefícios previdenciários. Dá uma conferidinha lá, de repente a sua dúvida já está lá. Tá. O Tiago do Boa Vista, Bela Vista, Tiago do Bela Vista está dizendo, ou seja, você compra sua casa, paga caro, passa para o seu nome, paga caro para passar para o nome, mas se não paga IPTU, a prefeitura toma sua casa e leva para leilão. Ou seja, a casa nunca foi sua. Esse é o pensamento do Tiago do Bela Vista, viu, doutora? É um pensamento bem real. Eu costumo dizer que a gente tem um sócio oculto, né? Que é o governo. Então, de tudo aquilo que a gente ofere, ele leva uma parte. De tudo aquilo que a gente tem, uma parte é dele também. Então, a gente paga para usar, a gente paga para andar, a gente paga para ter, a gente paga, como dizia a minha avó, a gente paga para nascer e paga para morrer também. Exatamente, é por aí. A Receita Federal pode bloquear a conta do nosso ouvinte, a conta bancária do nosso ouvinte Everton, do Crispim, do nada, sim? Ela pode bloquear? De forma nenhuma. Para todo procedimento de bloqueio, existe um processo, a Receita, por si só, ela não pode bloquear. O que ela pode fazer, de repente, é te causar um embaraço aí com relação ao CPF para você regularizar. Mas precisa de um procedimento administrativo de averiguação de débito, um processo judicial, é um juiz que determina que isso seja feito, automaticamente, por si só, não pode. Existe no nosso ordenamento jurídico uma coisa que se chama ampla defesa e contraditória. Então, para toda sanção que eu vou sofrer, que pode me ser imposta, eu preciso do direito de me defender, e eu tenho esse direito constitucional de me defender. 12h31, olha, se você está ouvindo a gente nesse momento, tem mais alguns minutinhos, tá? Corre, porque está acabando. Para aproveitar aqui a presença da doutora Ana Paula, especialista em tributários, né? Direitos tributários. Você que está ouvindo, tem alguma dívida aí com a Receita, está com um CPF irregular, está com a empresa com problema, está com medo de perder bens, saiba que isso não é o fim do mundo, não, né, doutor? Dá para negociar, né? Tem Parcelar. bastante programa, o governo tem bastante programa de parcelamento, de transação. Então, nós temos diversas maneiras de estar regularizando. Tem o Regularize também, né, que é uma ferramenta importante de regularização de dívidas de impostos. E dezenas outras, até mesmo quando já está numa esfera judicial, ainda é possível verificar primeiramente se esse débito é exigível, né, porque a Receita ela não é nossa inimiga, nós temos que aprender a lidar com ela.
Precisamos olhar para a Receita e entender como ela funciona, porque muitas vezes algum débito que está sendo exigido, ele não é exigível, e aí nós precisamos comprovar que esse débito não é exigível. O que acontece é que a gente tem aquele costume de brasileiro de empurrando com a barriga, né? O negócio já está feio e a gente espera estourar. Então, antes de chegar nesse ponto, procure um profissional da sua confiança, converse com pessoas que entendem do assunto. Nós temos, a respeito do imposto de renda, no site do Gov, nós temos o Perguntão 2024, muitas perguntas ali de imposto de renda, como declara, quem declara, por que declara. Então, há muita coisa boa também na internet, mas também há muita desinformação. E receita não é o fim do mundo, imposto não é o fim do mundo, a gente tem que aprender e se habituar a lidar com isso. É por isso que a gente traz sempre essas queridas aqui para vocês, viu, gente? Para que essas dúvidas sejam sempre esclarecidas, porque a informação é muito importante, né? Muita gente, a gente não tem obrigação, é o que a gente sempre comenta por aqui, né? Ninguém tem obrigação de saber de tudo, né? E por isso que exatamente com esse serviço de utilidade pública a gente esclarece os nossos ouvintes com pergunta que a doutora responde. Importante demais a participação da equipe do arroba Mendes Esclarece por aqui. Doutora, quem atrasa o MEI ainda pode emitir a nota fiscal tranquilamente? Como é que fica aí esses atrasos aí que o pessoal está tendo com o MEI? Essa pessoa pode continuar emitindo a nota fiscal? Pode sim, ela pode emitir a nota fiscal, pode continuar trabalhando. A problemática do MEI é porque dentro do MEI nós temos o recolhimento O MEI nada mais é do que uma modalidade de recolhimento de tributos, né? Então, eu escolho uma maneira simplificada de recolher meus tributos através do MEI. Dentro do MEI existe o INSS e o ICMS ou o ISS, vai depender da atividade. E esse imposto, o ISS, o ICMS, que está embutido dentro do MEI, é o que pode ocasionar problema. Então, o ideal é que não se atrase, porque se atrasando o MEI também eu tenho uma consequência previdenciária e também tem a consequência tributária, que eu posso ser inscrito em dívida ativa e posso ter a baixa aí da minha empresa. O ideal é que isso não ocorra, mas o simples atraso por si só não impede a emissão de nota fiscal nem das atividades de trabalho desse MEI. Nossa ouvinte, Jéssica Rodrigues, está dizendo o seguinte, doutora, ela ganhou uma quantia em Pix em torno de 20 mil. Ô, sortuda, hein, Jéssica? Ela ganhou em torno de 20 mil um Pix aí, né? Já transferiu para a poupança. Ela está querendo saber o seguinte, ela tem que declarar essa quantia, pois a pessoa que deu de presente já declara e também ela tem que declarar. Como é que fica? Precisava ver a origem, né? O que acontece? Quando nós estamos falando de renda, a gente está falando de um fato gerador. Então, ela ganhou de presente de uma pessoa, né, através de uma doação, porque se gerou acréscimo no capital, ela tem que declarar. A forma que foi feita através do PIX, ela não é o determinante nessa situação, é a forma como a renda se deu. Então, se foi através, por exemplo, de uma loteria, é tributável, gerou acréscimo no meu patrimônio. Se foi através de um trabalho, gerou acréscimo no meu patrimônio, é produto de trabalho, é capital, preciso declarar. Mas se foi uma doação, existe imposto sobre doação também. Então, precisa verificar a origem, a fonte, qual que foi o fato gerador desse presente, né? Porque se está na poupança ou se está na conta corrente, através de PIX, isso não é determinante. E o que eu vou verificar na questão da Jéssica? Ela oferiu uma renda superior ao limite anual, ela ganhou só esses 20 mil esse ano, então não seria, em tese, tributável se a pessoa já declara esse valor lá na origem. Mas se ela teve mais rendimentos, isso gerou um acréscimo no patrimônio dela, sim, é tributável. Tá aí, doutora Ana Paula, respondendo as suas dúvidas aqui pela 107 FM, pergunta que a doutora responde. Já vamos finalizando, né? Acabou tão rápido, né? Rápido, né? Que Tanta rapidão. coisa para falar de imposto de renda. Exatamente. Se você tem alguma dúvida, continua tendo alguma dúvida, você pode, então, acionar aí o arroba Mendes Esclarece, onde, sem dúvida nenhuma, você vai esclarecer aí vários tipos de assuntos, né? De vários segmentos aí dos direitos. Sim, lá nós temos uma gama vasta de direitos, tanto tributário quanto direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário. São áreas muito correlatas do dia a dia, né? Todo dia a gente se esbarra com direito e às vezes a gente nem se dá conta. A gente paga imposto, a gente pede um benefício, a gente compra alguma coisa. Então é muito importante estar
tá bem informado a respeito dos nossos direitos, até para não perder dinheiro, né, Marisa? Porque nesse caso, por exemplo, do imposto de renda, muita gente tem valor a restituir e não sabe. Muita gente Verdade. recebeu algum benefício, foi descontado indevidamente o imposto de renda e tem valor a restituir e não sabe disso. A gente tem o hábito de pensar que imposto de renda é para aqueles que ganham muito dinheiro. Tem muito Não, dinheiro parado, tem né, muito doutora? dinheiro parado. Que muita gente não sabe A que é Receita, o dela, tá governo lá. adoram isso, porque as pessoas, a gente não é educado para ter esse tipo de informação. Isso Sim. não aparece na televisão o tempo todo, não está na internet o tempo todo. Então a gente precisa estar atento e sempre buscar um profissional, uma orientação, para não estar perdendo dinheiro, porque dinheiro não dá na árvore, né? É difícil ganhar. Uhum. E ficar pagando imposto a mais, né? Ou ter um dinheiro, um valor para restituir e não correr atrás disso, é bem ruim. Hoje a gente precisa estar atento aos direitos e com relação à tributação, procurar um bom profissional que possa esclarecer essas dúvidas, verificar a nossa situação na Receita, verificar a nossa situação no imposto de renda. Empresário tem reforma aí, então vamos ficar atento nas mudanças da reforma também, para estar passando por esse momento de transição com o mínimo de dano aí possível. O momento não é de terror, o momento agora é de adaptação. Certo, então fique de olho no seu direito, tá bom? Agora, 12h39, obrigada mais uma vez, doutora Ana Paula. Até uma próxima oportunidade.